Começou já, mano. Tem um delayzinho. Então é isso. Vamos lá, estamos no ar. Vamos dar um tempinho aqui para sincronizar. Beleza. Então estamos aqui com o segundo episódio, né? Eu estou chamando de uma série, então tem episódios do nosso bate-papo aí com docentes, pesquisadores e outros sonhadores, né? Sonhadoras. Esse nome eu pensei, Gida, pensando em todas as pessoas que pensam um mundo melhor, né? E eu penso que professores, pesquisadores, artistas, líderes religiosos, políticos, movimentos, tá todo mundo pensando um mundo melhor, nem sempre concordando qual é esse mundo melhor, mas de alguma forma ali intencionando, né? E aí, como de praxe, você assistiu a live com a professora Elisângela, então você sabe que eu vou falar da minha relação com você. A primeira experiência que eu tive como professor, e eu falo isso sempre que eu vou ministrar uma aula de metodologia, didática, alguma coisa assim, a primeira experiência que eu tive sendo professor foi num programa que você era o coordenador, lá na Casa da Juventude, e nós fomos lá para Jaci, fomos para Nova Mutum, né, conversamos muito no carro, o carro quebrou no meio do caminho, teve que voltar, e treinávamos karatê, no meio dava uma aula, fazia um curso, treinava karatê, comia macarrão com salsicha, e a gente aquela experiência foi muito importante para mim para definir o que é docência, né? O que é docência. E eu lembro de uma frase, Gida, assim, se eu fosse contar as histórias do karatê, seriam muitas também, né? Mas eu vou contar as histórias da educação. Eu lembro de uma frase que estava indo, acho que era a segunda ou terceira vez para Jaci, Paraná, e tu falou assim, cara, a gente está fazendo um trabalho de pastoreio com esses meninos. E nessa tua frase eu senti uma ruptura, não rupturas negativas de destruições, mas de alargamento de fronteiras entre instituições, né? E ali eu comecei a pensar que a educação é meio que também um pastoreio não religioso, e aquilo mudou muito a minha perspectiva de como é ser professor, né? E eu carrego e quero te dizer agora, creio que eu nunca te disse isso, mas acredite, eu já pensei nisso muitas vezes. Mas aquele momento que a gente conviveu, né, mais uma vez, não vou falar do karatê, porque no karatê eu tenho outros papos. Mas naquela experiência, na educação popular ali, educação comunitária que nós tivemos na Casa da Juventude, eu moldei uma parte minha do que é ser professor. Então, quero te agradecer publicamente por todos os ensinamentos, todos os papos. Você foi um cara que me ajudou a entrar no mestrado, você foi um cara que, um dia antes de eu entregar o projeto, você sentou comigo e a gente revisou tudinho e foi aprovado e eu consegui terminar o mestrado. Então, eu nunca vou esquecer dessas coisas, da nossa amizade. E aí, só deixar registrado aqui, ficar registrado para sempre, enquanto existir YouTube, essa minha gratidão que eu tenho a você, tá? Por tudo e pela nossa amizade que continua. Ainda hoje trocamos experiências acadêmicas. No karatê, no entanto, eu estou um pouco afastado, não sei tua situação, mas acadêmicas e de vida sempre, né? De vida sempre. Então é isso, meu amigo. Você quer falar alguma coisa antes de eu te fazer a primeira pergunta? Quero dizer que eu fico feliz de ter participado da tua vida positivamente, né? Acho que uma das coisas mais importantes que a gente deixa na vida é legado. E o principal do legado, eu acho que tem a ver com as marcas positivas que nós deixamos na vida das pessoas.
E nós geralmente não temos dimensão disso. O professor não consegue mensurar isso. Não dá. Esse é um negócio que não tem pesquisa qualitativa da mais avançada do mundo, meu irmão, que vai dar conta do nível de complexidade, da teia de relações que nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência e como que, de alguma forma, as nossas palavras e ações modificaram a vida das pessoas para melhor e para pior, né? Uhum. Eu fico feliz, me sinto bem, me sinto grato. A tua amizade é uma amizade que sempre me fez bem. O sentimento do teu coração, eu sempre senti um sentimento bom, coração bom. E isso, para mim, é muito importante. Aquela turma, né, brother, da Uni, desde a época que nós começamos a treinar karatê juntos na Uni, mas não só isso. Eu chamei aquela trupe ali para. Foi eu, você, Betânia, o Ricardo entrou também, não foi? Eu acho que ele Sim, chegou a sim. começar? Foi. Tem uma galerinha que entrou na Casa da Juventude, foram 5. Eu fiz questão de chamar assim, quem era sociólogo ou historiador, né? Quem tinha o pé nas Aham. ciências sociais e história, porque seriam pessoas mais sensíveis, mais sensíveis. E quando eu vejo pessoas desse campo de estudo, dessa área, que não têm uma sensibilidade desenvolvida, são muito positivistas no modo de fazer ciência humana, ou positivistas no modo de se relacionar com os seus alunos, eu já olho assim e falo, ele ainda está vivendo no paradigma da modernidade, está muito cartesiano e precisa entender a dimensão, o que é esse ser humano numa dimensão mais integral. Então, que bom, eu fico feliz. Já me sinto abençoado já. Obrigado, meu amigo. Então, vamos agora, seguindo o mesmo padrão aí da nossa série. São duas perguntas. A primeira pergunta na verdade, não é uma pergunta, né? Pedir que você fale um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, porque além do tema em si, eu acredito que as nossas histórias motivam pessoas, né? Então eu quero trazer, como trouxemos da professora Elisângela, quero trazer a sua e a de outros professores, pesquisadores que, né, saíram de algum lugar, agora estão em outro e querem chegar em um terceiro lugar, né? Então, fale um pouco da sua trajetória, como você a percebe, e aí já vamos perceber a sua perspectiva de história também, né? A partir disso, de É, história pessoal. a história se refaz a cada vez que nós olhamos para trás e damos novas cores, novos temperos, pintamos as telas de nossa vida com, com cores diferentes. Então, nós já sabemos que a história é muito interpretação, né? Interpretação de nós mesmos. A história não é o fato, diria nosso brother, o professor, aquele que foi teu mentor também, foi teu mentor na Uni, o professor foi para o Nordeste, depois saiu da Uni, foi para o Nordeste. O Alberto Miscaldas. Alberto. Muito massa. Aulas de teoria da história com Alberto. Me lembro bem disso. Bem, eu sou neto de um homem negro, filho de escrava alforriada, e que, como todo negro no início do século XX, estava fadado a trabalhar as favelas do Rio de Janeiro ou de Salvador, porque eles foram anistiados, foram libertos, mas não foram incluídos no processo de mercado de trabalho da época. Então, ou era a favela ou era o quilombo, né? Mas eu tenho a alegria de dizer que esse meu avô negro foi encontrado, a família dele foi encontrada por missionários metodistas no interior do Espírito Santo. E esses missionários, desde cedo, botaram na cabeça daquela família pobre, negra, que o estudo era a solução. Só tinha uma solução. Isso era uma coisa muito forte no protestantismo histórico, né? E assim
seguiu a vida, mas negro não entrava na escola, né? Espiava do lado de fora. Esse é o título de um livro, inclusive, escrito por um metodista do sul do Brasil. Mas ele conseguiu, sim, conseguiu ter uma estrutura de valores e orientar a família. Para encurtar isso, dos 5 filhos daquele homem que não concluiu o ginásio na época, né? Não concluiu a 4ª série primária, que hoje é o 5º ano, mudou tudo. Ele não concluiu, mas ele sabia, ele tinha uma expertise da educação do trabalho, vamos lembrar do mestrado aí, Rafael. A educação para o trabalho dele foi uma educação no trabalho. Não havia uma desconexão. Ele foi educado no trabalho e se tornou dos melhores mestres de obra, dos melhores adestradores de gado, daquela junta de boi para poder puxar madeira, e ele arrancava madeira, um trabalho pesadíssimo dos morros de Alegre, no Espírito Santo. E esse homem viu os seus 5 filhos fazerem ensino superior. Todos mulatos, ele casou com uma batista, ele metodista, a minha avó batista, e eles, quando morreram, ela era batista e ele metodista. Então, essa relação de diálogo interdenominacional, e de unidade cristã, de ecumenismo, eu já tenho desde a minha gênese, né? Desde as minhas origens. Né? Ele respeitou, eu achava incrível isso. Ele respeitando a minha avó e ela respeitando ele. E os 5 filhos mulatos, ela era descendente de espanhóis, foi deserdada, porque a avó dela, a mãe dela, perdão, tinha se convertido ao protestantismo, então foi deserdada da fortuna dos Fernandes, das pequenas propriedades de terra lá. Uhum. E aí o fato é que eu venho dessa família, de pessoas que valorizam demais o estudo. E eu me sinto privilegiado. Meu pai é pastor, também formado em letras francês pela Universidade do Espírito Santo, numa época em que negros e mulatos dificilmente se formavam, mas ele ralou muito. E essa é uma família que teve mérito dobrado. Eu gostei de uma frase que eu ouvi hoje, mas assim, que eu li. Mérito dobrado porque conseguiu superar as dificuldades impostas, raciais e tudo mais, e conseguiram se formar. Tem uma tia que é mestre em educação, tia Dorcas, tem um tio que fez mestrado em ciência política em Bristol, na Inglaterra, hoje é pastor de uma igreja batista lá em Niterói, no Rio de Janeiro, tio Zé Laurindo, e tem minha tia Elisete, isso é só da banda do pai, da banda da mãe também tem, né? Minha mãe é uma contadora, uma líder maravilhosa, uma mulher arrojada, já está na fase dos 70, mais aposentada, mas assim, eu me sinto privilegiado, eu vi meu pai ter 1.200 livros em casa, na sua biblioteca particular, ele tinha a famosa Barça, na época quem tinha Barça era chique, era chique. Teve uma época de vacas gordas, de uma época de vacas magras na minha família, mas eu me considero extremamente privilegiado, sempre estudei nos melhores colégios das cidades onde eu morei. E por que eu estou dizendo isso? Para me gabar? Não, é porque eu sei, eu sei que, conforme Bourdieu muito explica, né, eu fui privilegiado, porque cheguei mesmo sendo família classe média baixa, mas tinha um capital cultural violento. Quando eu cheguei na escola... Você estava falando, eu pensando no Bourdieu toda hora. Você falando, eu pensando... A herança, né? A herança familiar. Você me pediu um memorial descritivo fenomenológico. Então, eu teorizo sempre, quando eu penso em minha existência, eu penso a partir dos autores, e tem hora que as inquietações da minha existência não encontram resposta nos autores. E isso eu vivi, porque a minha primeira faculdade foi teologia, eu sou pastor da Igreja Metodista, estou licenciado há alguns anos, né, que não pastoreio com nomeação, assim, episcopal, mas sempre atuando aqui em Brasília, sempre atuei, estou atuando aqui na minha comunidade, ajudo a minha pastora, a pastora Késia, que é 10 demais, uma pessoa extremamente preparada, com um sermão, com uma palavra assim que eu me sinto em paz, porque não vejo conflito entre aquilo que eu penso, até mesmo academicamente, o que ela fala, me sinto mais livre. Mas o fato é, enquanto que em outros locais às vezes não dá. Então eu já digo aqui, não é simples ser
protestante, evangélico, algo, e acadêmico, não é simples, porque tem hora que você não cabe em alguns locais. Tem sermão que você escuta que você fala assim, Jesus, que trem é esse? Que bagulho é esse que está falando aí? Né? Não dá, tem hora que não dá para ouvir, e você fica lá ouvindo por respeito ao ambiente, às pessoas, ao rito, mas não engole, não engole, né? Porque eu acho que a gente precisa ser mais profundo nas reflexões, inclusive teológicas. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas eu comecei na teologia, né? Debaixo do impacto do meu pai. Eu me lembro até hoje, em 95, 94, final de 94, quando eu falei para o pai, pai, eu vou para o seminário. Aí ele puxou 2 livros e falou, então lê esse livro. O Plano Mestre de Evangelismo, do Robert Coleman, que fala do discipulado, da metodologia de liderança de Jesus. E um outro livro é o Sermões. É um livro que fala dos grandes sermões proferidos, né, por teólogos antigos, assim, desde a patrística até a reforma. Então, assim, eu sempre tive essa tradição, e eu me lembro do meu pai falar para mim, você está indo estudar, isso um pouco depois que eu fui para o Seminário Batista, depois eu acabei realmente prosseguindo na Igreja Metodista. E eu me lembro quando eu estava indo para a Metodista que meu pai falou assim, você está tendo o privilégio de estudar numa das melhores faculdades de teologia do mundo. E essa é a realidade. De fato, a Faculdade de Teologia de São Paulo, curso nota 5, o mestrado e doutorado das Ciências da Religião lá é 6, às vezes 7, é violento o trem. Então, assim, vinha amigo meu da Alemanha estudar teologia com a gente, fazer intercâmbio e pegar a vibe. Eu tive um professor, o professor Rui, que era o presidente da Associação Brasileira de Fenomenologia, e o Rui teve aulas com Heidegger, né? Chegou a ter aula com o próprio Heidegger. Eu me lembro dele dando aula de teologia e falando de muita filosofia heideggeriana e eu não sabia, eu fui descobrir isso 10 anos depois, fazendo mestrado, eu li Ser e Tempo do Heidegger, eu falei, caramba, agora eu entendi aquela aula. Agora eu entendi a aula do professor Rui. Eu fui entender a aula do cara 10 anos depois. Então, assim, era essa galera que me dava aula, então eu me considero muito privilegiado por onde eu passei. E eu me lembro de quando eu estava indo para esses estudos, meu pai falou assim, você não tem o direito de ficar abaixo do 5º. Não precisa ser o primeiro, não precisa ter essa neurose de ser o primeiro. Mas você não tem direito de ficar abaixo do 5º. E eu percebi que isso me ajudou muito. Eu estava revendo aqui. Eu estou falando isso para ti, Rafa, não é por soberba, não é para me mostrar, não. Isso o negócio vai ficar até gravado. Mas é como incentivo, porque eu nunca fui da leitura, cara. Eu sou do skateboard, eu sou do karatê, eu sou do movimento. Ler para mim não é tão fácil como para você, pô. Você se diverte lendo, pô. Você se diverte lendo. Eu não me divirto lendo. Quando o cara fala assim, você vai ler? Sim, eu leio. Mas eu leio porque eu sei que eu preciso ter o prazer de aprender. Mas o ler não me dá tesão, não, de ler. Falei um português aqui. Tesão de ler. A construção frasal é português. Chama na Igorgel aí. Uma professora na Igorgel. Ela inventou essa. Ela cunhou, né? Ela cunhou, acho que, se não me engano, foi ela que cunhou o português aí. Mas, assim, eu não tenho esse prazer. Eu tenho o prazer de aprender. Aí quando eu começo a ler e o negócio vai me instigando, aí eu começo a continuo lendo. Mas é um esforço para mim. Eu tive que ralar, porque eu acho que eu sou do movimento, eu sou de estar sempre em movimento, participando, inclusive, de movimento social, de política, mas também participando das tribos urbanas. Inclusive, a tribo urbana me inquietou existencialmente. Eu andando de skate, eu nunca me senti no lugar. Eu sempre vivi o não lugar. Eu sempre vivi na minha vida o não lugar, a sensação de não adaptação. Sempre vivi isso. Eu me lembro, eu estava andando de skateboard com a galera, o pessoal do skate falava, bicho, tu é skatista, tu é nosso amigo, mas tu é meio esquisito. Porque eu era da igreja. Aí eu era da igreja, então quando a galera parava, a gente andava, tirava a manobra, quando eles paravam, alguns, para puxar o back, aí eu não puxava o back. Aí quando eu não puxava a parada, eu falava assim, não, pô, tu é estranho. Eu falava, então, pô, eu acolho você também é estranho para mim, porque eu não vou puxar essa parada, meu irmão. Eu não vou cheirar essa parada que você está cheirando. Não vou fazer isso. Eu não preciso disso para andar de skate. Quer ser maluco? Uma vez eu pulei, cara, de uma escadaria de 11 degraus
E eu pulei umas 5, 6, 7 vezes e caía, até que chegou uma hora, eu fui lá e pulei de novo. Quando eu acertei, eu subi a escadaria, olhei pro cara e falei assim, vai lá e pula, otário, mas pula careta, pula sem droga. Então eu vivi isso, essa experiência do não lugar, porque eu não era aceito no meio do skate completamente, mas na igreja também não era aceito, porque eu chegava lá com o meu roupão do skateboard e a galera não me aceitava. Eu vivi isso durante uns 5, 6 anos da minha adolescência e me perguntava por que eu preciso ser plenamente adequado. Eu não vou viver, eu não vou ser feliz sendo plenamente adequado aos espaços, aos grupos, e até hoje eu vivo não lugar. Politicamente, eu vivo não lugar. Eu sou evangélico, mas eu não sou o estereótipo de evangélico que é vendido aí. Eu não sou esse negócio. Não sou. Uhum. Isso causa espanto em muitos evangélicos, mas também causa espanto em quem não é evangélico, que olha assim e fala, tá esquisito. Tu é evangélico? Eu sou, mas tá esquisito. Eu falei, então, tudo bem. Eu estou acostumado. Então, essa experiência do não lugar me levou a pensar, a dificuldade, inclusive, de me colocar filosoficamente, né, enquanto acadêmico, que também é cristão. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque faz parte da existência. E a minha formação pedagógica, a minha formação teológica, a minha formação filosófica, sociológica, nunca esteve dissociada desse elemento central da minha vida, e não só da minha, de qualquer pessoa, que é a espiritualidade. Viktor Frankl fala muito sobre isso, e outros autores. A espiritualidade não é algo que você escolhe ter. A espiritualidade é algo que constitui o humano. E é lá onde reside aquele espaço onde você estabelece sagrado e profano na tua vida. Onde você estabelece o que é absoluto. Quais são os teus absolutos? Absolutos morais, absolutos de consumo, mas, via de regra, morais. Né? Uhum. Então, assim, depois que eu fiz teologia, eu acabei fazendo especialização, que virou um livro, foi meu primeiro livro, ainda não veio o segundo. Eu tenho que... Eu estava lá no lançamento. Eu me lembro. Eu tenho foto de você lá no lançamento do livro. Estava no lançamento, li o livro, fiz um fichamento, fiz uma anotação do lado, achei bem legal, assim. Não é o que eu estudo, então eu não consigo fazer diálogos, né? Uhum. Mas dialogar com você, na época, eu consegui. Legal. Não sei se você lembra, mas com outros autores, questão da teologia, até mesmo sociologia ou antropologia da religião, não é o que eu estudo, mas uma hora ou outra a gente dá uma topada, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Achei interessante que a tua narrativa ela começa com uma questão de ancestralidade, né? De onde vieram meus avós, como isso se relaciona com uma instituição ou instituições religiosas, né? Com uma perspectiva de espiritualidade. Depois você narra a trajetória dos teus pais, da sua infância, você entrando nos estudos teológicos com a bênção intelectual do teu pai, entregando os livros para você, fazendo pedidos, né? E assim, o que eu percebo, e depois a narrativa com a galera do skate, e na academia também é a mesma coisa. O que eu tô querendo dizer? Você tem uma linha ancestral de relação com a espiritualidade que ela perpassa os lugares que você passa, a sua visão de mundo, e isso te dá uma... Agora eu estou fazendo uma pergunta. Essa história, essa relação ancestral que você tem com a religião, né, com a religiosidade, ela te dá Estou entrando no Bauman e no Berman agora. Te dá uma identidade mais sólida do que outros neófitos evangélicos ou até mesmo outras lideranças evangélicas no país, pensando do ponto de vista da tua vida enquanto pessoa, enquanto líder religioso, enquanto liderança acadêmica agora que você está exercendo, sempre exerceu, mas agora está exercendo uma amplitude maior. Como você percebe essa relação do seu subjetivo com o coletivo? É uma pergunta difícil, dá de escrever uma tese, mas tu vai responder. Desculpa aí, viajei aqui. Como você pensa aí? Eu escrevi um artigo recente, não tão recente,
Foi na época que eu comecei meus estudos de doutorado em ciências da religião, que eu acabei tendo que interromper meu doutorado, mas estou retomando agora meu doutorado, só que vai ser em educação aqui na própria UCB, né? Aham. Peraí, licença. Foi aqui, 211. Foi nesse livro que foi organizado pelo professor Joel, lá da PUC, de Goiás. E tem um texto que eu escrevi que é Paulo frente à escravidão em 1 aos Coríntios 7, de 20 a 23. A religião entre a adaptação e a emancipação. Eu acabei trazendo muito para cá da própria visão dialética dos frankfurtianos. Eu aprendi isso no mestrado, me tornei um aprendiz de adorniano, né? Um aprendiz de Adorno, mas não simplesmente pelo que ele diz. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas em nível de mestrado e às vezes doutorado que não dizem por si mesmas. Elas só sabem dizer do objeto aquilo que o outro já disse do objeto. São tagarelas de autores. Eu acho que você tem que se apropriar da episteme dos autores, tornar essa epistemologia os teus óculos, para que você enxergue novos objetos, novos fenômenos, e você diga sobre esses objetos e fenômenos. Então, a gente tem que melhorar, tem que amadurecer nesses aspectos. Mas, assim, quando eu vejo o meu rito, né, de passagem por instituições, ocupando papéis sociais distintos, e, ao mesmo tempo, a espiritualidade está presente aí, a primeira coisa que eu entendo é que a espiritualidade, ela é algo, quando vivida de forma sadia, ou menos, né, neurótica, de forma sadia, ela não te cria neuroses, como diria Freud, mas como diria Jung e Adler também, eu acho que são outros psicanalistas aí, que vão dizer que a religião ela tem o poder de integralização do ser. Integralização do ser. É como se ela fosse algo que, de modo muito... teoria da complexidade mesmo, não é uma coisa estruturada, plena, é um equilíbrio dinâmico. Não é balance, de inglês, assim, de equilíbrio dinâmico, não é um negócio estático. Religião como dogma. Não é isso. Por quê? Porque quando eu entrei de cabeça nos estudos acadêmicos, tanto na teologia, quanto depois na sociologia, na filosofia, no âmbito da educação, e buscando respostas, tanto acadêmicas quanto existenciais, tinha hora que eu não tinha respostas. Esses estudos me provocaram dúvidas. Mas aí eu me lembro do Kierkegaard, e o Kierkegaard não coloca a fé como uma certeza cartesiana, ou o equivalente o oposto a uma certeza cartesiana. Não é isso. O dogma versus a certeza cartesiana, sabe? Esse conflito ignorante que eu vejo entre fé e ciência. Isso para mim é ignorância. Nesse aspecto eu sou muito mais aristotélico, de dialogar fé e ciência, e também sou muito de compreender o seguinte: eu preciso ter humildade para viver as minhas dúvidas. Eu não tenho tantas certezas como antes. É diferente o jeito de viver a fé quando você entra de cabeça na sociologia e na filosofia. É diferente. Você chega uma hora que eu tive que fazer escolhas, assim. Chega uma hora que eu tive que falar assim, nas minhas orações, né? Vamos colocar assim. Eu tive que falar assim, olha, Deus, eu não quero abrir mão da busca do conhecimento científico com medo de perder a minha fé. Então, me ajuda, e eu vou continuar. Aí eu continuava. Eu continuava. Aí tinha hora que eu entrava em crise, mas na crise eu cheguei a fazer algumas preces assim, olha, só não me deixe duvidar do teu amor. Cheguei a fazer essas preces. Né? Só não me deixe duvidar do teu amor. Mas, sabe, tantos dogmas e formulações, eu comecei a me apegar a Deus de uma outra maneira. Não a partir do dogma, mas a partir da experiência. Uma vez perguntaram para um grande acadêmico, né? Como é que você prova que Deus existe? Ele falou, eu não provo, eu sei. Eu sei. Sei enquanto experiência, né? Experiência de fé, e eu acho que também Deus não vai ser colocado numa
num tubo de ensaio, não vai ser isolado, não vai ter pesquisa sobre ele, experimentado. Então, não há como provar, do ponto de vista da ciência moderna, a existência de Deus. E eu estou muito bem resolvido com isso. Estou muito bem resolvido. Sim. Agora, então é isso. Assim, eu acho que as dúvidas vieram sempre. Sempre vem. A fé que não tem dúvidas e que não aceita, que não se aceita como uma fé carente de novas descobertas no próprio campo espiritual, essa fé ela acaba se tornando, de algum modo, a idolatria. E não idolatria na crítica que os protestantes fazem ao catolicismo, mas idolatria do conceito. O próprio Calvino fala sobre isso nas Institutas. Ele chega a falar sobre isso. Ele fala que aquele que se apega ao conceito sobre Deus de modo absoluto, pleno, em algum momento esse conceito vai ser idolatrado. E você esquece que Deus não cabe nos conceitos. Ele não cabe. Ele extrapola. Senão não seria Deus, seria alguma coisa criada por nós. Sim. Não sei se eu respondi. Respondeu. Na verdade, a pergunta... Às vezes, muitas perguntas que eu faço são perguntas que têm muito mais a ver com as minhas dúvidas do que as suas, ou com a minha reflexão do que a sua, e você falou a sua reflexão. Eu acho interessante quando você coloca esse pensamento diacrônico entre religião e ciência, né? Eu já fui assim quando eu era mais jovem, muito radical no sentido de ou religião ou ciência, né? E eu vejo alguns alunos meus mais novos tendo essa mesma radicalidade, né? E conviver com pessoas religiosas de várias religiões foi fundamental para entender que existe uma separação entre religião e ciência, que de alguma forma, né, se dialogam a partir dos indivíduos, né, como é o seu caso, é um religioso e é um cientista, mas que, vou usar uma palavra assim, o método de uma não se aplica à outra. Então, assim, a religião, ela tem um porquê e um ser de existir em todos nós, e a ciência tem um porquê e um ser de existir em todos nós e na sociedade. Quando eu penso parecido com você. Fala, pode falar. Mas tem uma coisa que me inquieta aí, tem uma hora que um ajuda o outro, mas ajuda o outro de forma maravilhosa. Quer ver? Eu me lembro quando eu comecei a estudar lá em Belém do Pará, rapaz, eu fiz um seminário uma época na Unipop, né? Eu fiz 3 anos de teologia antes de ir para a Faculdade de Teologia de São Paulo, da Metodista mesmo, já reconhecido pelo MEC e tal. Mas eu me lembro lá na Unipop, que era do CAIC, Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, era um conselho ecumênico, e nós tínhamos vários professores lá. Eu tive professores católicos, de diversas ordens, tive professores protestantes, era muito gostoso, assim, a experiência ecumênica lá, de reflexão teológica, foi muito importante para a minha vida. Mas, assim, eu me lembro, por exemplo, quando me mostraram a leitura de 4 lados, né? O método da leitura de 4 lados é uma forma, eu aprendi isso no movimento ecumênico, uma maneira bem simples de você apresentar o materialismo histórico dialético de Karl Marx. E eu encontrei pessoas lendo a Bíblia e aplicando para compreender o contexto, porque o texto, né, o documento, ele nasce do vivido, né? Nasce do contexto, do momento vivido, da experiência existencial das pessoas. Nós chamamos isso na hermenêutica de análise tropológica. Análise tropológica. Você analisa todo o contexto que, de alguma forma, condiciona o documento, o registro do documento. Mas não limita o documento ao contexto, porque a existência humana incorre no risco da transcendência, incorre no risco da ruptura, né? E aí, nesse aspecto, eu sou existencialista mesmo, eu não acredito que as pessoas são plenamente determinadas, claro,
a insinuação da coletividade sobre o indivíduo está cada vez mais pesada, é cada vez mais difícil você transcender, é cada vez mais difícil você buscar emancipação da consciência. Eu estava vendo um documentário agora, eu parei para nossa... eu estava vendo um documentário mais cedo um pouco sobre aquele que está no Netflix, que fala sobre a polêmica das redes sociais e tudo mais. Achei que vale a pena, indico para o pessoal que quer ver como que as redes sociais estão manipulando nossa subjetividade desde estruturas tão internas da consciência que você não se percebe, né, sendo condicionado por isso. São experiências estruturantes da subjetividade. Experiências estruturantes a nível do inconsciente, né, falando em termos de psicanálise. A nível de inconsciente, e isso é muito grave, isso é muito sério. Né? É o risco de, realmente, da perda da liberdade em última instância. Em última instância. É a liberdade de ser. De ser. Então, a gente precisa sempre fazer esse exercício de autoanálise para trazer à luz da consciência as estruturas do nosso inconsciente, as estruturas do nosso ser, para que, de alguma forma, percebamos como que o mundo que está ao nosso redor nos condiciona, né? Como que o mundo que está ao nosso redor nos condiciona, nos força a ser algo que nós não queremos ser. Né? E às vezes nós não sabemos o que queremos ser, mas sabemos, olha, isso eu não quero. Eu não sei o que eu quero, mas isso eu não quero. É a negação. Isso é uma experiência estética mesmo, de percepção. Tá? De percepção. Só um momento. Lucas, liga pro teu avô aqui que ele está chegando aí. Ele me ligou aqui. Tá? Mas eu acabei abrindo um parêntese, eu tô com essa mania, né? Quando eu não tenho roteiro. Quando eu não tenho roteiro, eu abro parêntese e não volto. Mas eu vejo que nós precisamos reconectar essas coisas. Não dá para viver as dicotomias. E eu vi o camarada ler o texto e aplicando Marx. Aí eu entendi que, caramba, tem classes. As classes estão aqui. Por exemplo, um texto clássico da tradição mosaica, né, que é Êxodo 3, a libertação dos escravos no Egito. Aí o camarada... Hoje em dia eu vejo pregadores falando sobre isso, eles falam a libertação do Egito, aí o cara tá lá no mundo da balada, tá curtindo a vida doidada, aí o outro fala, sai do Egito, irmão, e tal. E tem toda uma pregação que eu acho que vale a pena. Acho que as pessoas realmente vivem situações de escravidão interna, né? São escravas de seus próprios vícios e não de virtudes, né? Não cativas a virtudes, mas a vícios. Mas a questão não é essa, simplesmente. É que, independente, as pessoas estão deixando ler um texto que está explícito lá. Deus se importa com a libertação de escravos cativos economicamente, politicamente. E aí, quando fala para hoje, os evangélicos, muitos, a maioria deles, quando eles olham para as injustiças sociais, eles não querem entender que a Bíblia fala disso também. E aí eu vejo que a ciência, a sociologia, nesse momento, parece que ela vem e dá uma chacoalhada na teologia e ela ensina a teologia. Ela ensina. Nós precisamos, a teologia precisa ser humilde. Por exemplo, tem com certeza muitos alunos seus e meus e outros tantos colegas se veem chocados com a religião quando entendem a crítica de Nietzsche, que Nietzsche faz à religião. E aí fala, não, porque o Nietzsche diz que Deus morreu. Eu falei, não, filho, ele não diz que Deus morreu, ele constatou que nós matamos Deus. Quem matou Deus fomos nós. Nós matamos Deus. Não é ele que diz que Deus morreu. Ele está constatando o que nossa sociedade capitalista, moderna, né, cartesiana, e ao mesmo tempo que quer se manter religiosa, essa sociedade matou Deus. Ele não é mais o absoluto. Ele não é mais... Inclusive a frase Deus está morto, vírgula, a frase do livro. E o homem o matou em seus templos. Né? Então, a pessoa fala assim, só a primeira quando nós reduzimos da frase. A experiência de fé ao conceito, aos ritos. Os ritos devem nos lembrar, devem nos recordar. É como se eu pegasse o Deus do Antigo Testamento e restringisse a experiência da lei. Aí vem Jesus e diz...
Tidal Oi, travou voltou? aí. Voltou, meu amigo. Voltou? Voltou. Pode continuar. Voltou, deu uma pausa aí. É. Legal. Tá Não, muito então longe, tá é em isso, Goiás, sabe? A né? gente precisa. Nós precisamos. É, Brasília, A Brasília. gente precisa libertar a teologia em muitos momentos de algumas bitolas hermenêuticas, bitolas interpretativas. Por outro lado, às vezes a ciência precisa ser libertada, né? E libertada pela filosofia e, em alguns momentos, pela teologia. Tu quer um exemplo disso? Leonardo Sim, Boff, quando ele apresenta a filosofia do cuidado, né? Primeiro ele apresenta isso no Grito da Terra, Grito dos Pobres, em 1981, aqui no Brasil, ele publica, mas não somente ele, já tinha uma corrente de pensamentos, de pensadores lá, o Jürgen, esqueci o nome dele, é um grande teólogo alemão, tem que me lembrar aqui. Então, assim, veja, a teologia, quando eu já vi vários cursos de enfermagem, cursos de medicina, e outros cursos aí discutindo a partir da filosofia do cuidado do Boff, e quando eu leio o Leonardo Boff, numa linguagem acadêmica e que todo mundo, os caras têm que respeitar o cara. Eu peguei Leonardo Boff e botei para os alunos de medicina da finca, para eles lerem, e eles foram impactados pelo cara. Agora, sabe o que é a filosofia do cuidado? Filosofia do cuidado é uma forma filosófica, é uma tradução da graça, da teologia da graça. A gratuidade da salvação é revelada ou dita em linguagem filosófica é a gratuidade do cuidado humano para com o outro, é a alteridade. E se você pegar os principais filósofos críticos da modernidade, eles são judeus ou cristãos de alguma forma, né? E os caras eles traduzem essa busca de experiências, de princípios éticos mais elevados, vem de uma experiência de fé deles, só que eles sabem que não vão expressar isso teologicamente e serem ouvidos. Eles expressam isso filosoficamente de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Então, o Leonardo Boff, para mim, é uma das grandes referências, assim como o próprio, olha aí, Rubem Alves, né? O que é religião, né? O próprio Rubem Alves é um dos grandes no Brasil que fala, inclusive tem um capítulo aqui desse livro, que ele fala o Deus dos oprimidos. O Deus dos oprimidos. Quando você pega a sociologia e lê as escrituras à luz da sociologia, com a ajuda da sociologia, você percebe, meu brother, que Deus faz escolhas. Não é que o rico nunca vai ser salvo, não é essa coisa só do pós-morte. Mas os valores bíblicos, se fossem vividos hoje para valer, é no combate à injustiça social. É no combate às lógicas de opressão, às lógicas de exclusão. Aí alguém vai dizer, ixi, isso como é que é? Esquerdopata, esquerdista, é religioso, mas é contaminado. Cara, meu irmão, o Êxodo foi escrito, não tinha PT, não tinha Bolsonaro, não tinha ninguém quando o Êxodo foi escrito. E eu estou admitindo que ele foi escrito, foi compilado finalmente no período pós-exílico, que era tudo tradição oral. Foi na época da Babilônia, meu irmão. Então, já respeitando toda a crítica textual, né, que recoloca o tempo de redação do texto, mesmo assim, está muito longe do Bozo e do PT e dessas tensões da Guerra Fria que estão sendo revividas agora de modo anacrônico e falseador da realidade. Anacrônico, não é assim que o mundo está repartido, mas as pessoas recriam isso porque a única forma de eu justificar a minha violência de cá é dizer que eu estou na iminência de violência de lá. Entendeu? É a famosa guerra preventiva que o George Bush inaugurou, né? E eu queria que o governo brasileiro e outras pessoas tivessem pensado guerra preventiva contra o coronavírus. Sim, perfeito. Seria perfeito. Seria perfeito. É ideologia no sentido althusseriano, né, cara? Manifestar
manifestar a partir de um discurso aparentemente verdadeiro, incitar ali uma intencionalidade de classe, né? Então, não vou fazer isso porque quem faz isso é esquerdista ou é direitista, enfim. Eu sempre penso assim, Gida, que se eu fosse entrar em uma igreja evangélica, você teria que ser o pastor. Porque só numa igreja que o pastor pensa assim, e eu não estou falando que não existem outros, estou falando que eu não conheço, né? Só numa igreja onde o pastor pensa assim que eu poderia me sentir à vontade para ser e pensar o que eu penso, né? Existir. E não precisaria concordar com tudo. Não tem que fechar um pacote. Porque ninguém é pacote. Ninguém é pacote, brother. Eu acho que cada pessoa vai se construindo nessa relação com o sagrado, com Deus, e não dá para ficar querendo que as pessoas assumam uma forma. Isso é cerceador da liberdade e não é a experiência mais sublime do sagrado. Acho que a experiência mais sublime, esse encontro mais sublime, ele se dá na dúvida e no sentir-se incapaz de compreender. É fantástico isso, porque o conceito de graça se aplica, para a minha vida ao menos, se aplica no primeiro... O primeiro ponto que graça se aplica na minha vida é quando eu me vejo intelectualmente e penso assim, eu não sou capaz de te entender. E por isso não correspondo da melhor forma. Mas ainda assim, tu me amas. Isso é... Então, assim, ou seja, não tem experiência plena, eu acho, ao meu ver, na perspectiva judaico-cristã. Não há experiência plena de Deus na arrogância do dogma e quando eu estou encaixotado. Encaixotei Deus no meu conceito, e se você não acreditar nisso aqui, fogueira, né? Não dá, brother. Às vezes, diretamente fogueira, literalmente fogueira, né? Então, nós já estamos com 47 minutos, né? Aquela proposta que a gente combinou antes de ser um vídeo curto, esquece. Eu vou ter que fazer uma proposta para ti, Gida, igual eu fiz para Elisângela, de fazer um outro vídeo, com outro tema. A gente pode combinar um tema e, quem sabe, pegar mais 40 minutos, porque a ideia é não ficar algo muito, muito extenso. Eu tenho várias perguntas e, estando assim de frente para você, de novo, ouvindo você falar de novo, tem algumas coisas que tu me falou, algumas palavras que você disse que eu tenho vontade de te perguntar, e eu creio que a resposta dessa pergunta gera uma outra live. Por exemplo, pecado institucional. Opa! Eu lembro do lugar que você me falou. Eu estava na frente do Quifrango, aqui na Zona Sul. Eu lembro do lugar, Gida. Se eu fechar o olho, eu lembro você falando o que é, explicando, dando exemplo, porque aquilo me impactou muito, eu fiquei pensando muito naquilo. E aí eu quero já te convidar aqui, né? Você pode aceitar ou não, mas tá gravado, fica mais difícil recusar. Pra gente debater um dia, debater esse conceito, você pode me mandar algo para eu ler, e aí a gente fazer uma live sobre isso, porque é mais um tema, pela sua fala inicial, isso foi o que, 2011, 2012, que você me falou disso, é um tema que imbrica muito sociedade e o pensamento religioso, né? Então eu penso que é interessante a gente trazer isso em outro momento. Sim, sim. Eu não me lembro um autor que eu tenha lido sobre isso. A palavra pecado estrutural. Eu me lembro de rodas de conversa. E me lembro de vários autores que eu li que me dão suporte para a sustentação dessa palavra, dessa construção. Não estou dizendo que eu inventei, não. Eu estou dizendo que autor que eu li mesmo, eu não me lembro, mas eu me lembro de discutir isso muito nas rodas ecumênicas, nas rodas do movimento social religioso, de defesa dos oprimidos, defesa dos marginalizados. Isso começou lá em Belém do Pará. Eu devo muito da minha experiência acadêmica e teológica na interface com a filosofia e sociologia ao movimento ecumênico, né, que tem uma perspectiva de trabalhar mais, alguns chamam teologia
tem uma crítica, né? Alguns chamam teólogo liberal, que tenta conciliar ciência e fé, ou outros classificam como teologia da libertação também, quando tem mais o viés de contestação das injustiças promovidas, as contradições promovidas pelo capitalismo. Eu queria caminhar para assim, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu queria te falar uma coisa assim interessante. Assim. Eu acho que assim como o Freud ele bate pra caramba quando ele diz que a religião ela é promotora, é a maior promotora das neuroses e das doenças, né, da alma, das doenças do espírito, numa perspectiva espírito em termos alemães, assim, né, em termos europeus, tem a ver com a subjetividade. Né? Nos Estados Unidos seria personalidade. Né? As doenças da personalidade. E aí a crítica dele é muito forte, mas ele está criticando o moralismo da época e o moralismo religioso, que uma religião baseada, especialista em reforçar superego e reforçar de uma maneira que impedia as pessoas de se reconhecerem nas suas fragilidades, nas suas limitações, e não há crescimento, não há libertação em processo algum, seja psicológico, espiritual mesmo, em termos de caminho espiritual, em qualquer religião que seja, se você nega quem você é. Não é pela negação, você precisa reconhecer, eu sou assim mesmo, eu sou esse cara. Eu me lembro quando, pela primeira vez, eu percebi que eu era capaz de puxar o gatilho e acabar com uma pessoa. Eu vivi isso uma vez. Quando eu percebi, eu falei, caraca, eu nunca pensei que eu era capaz disso, brother. Só de pensar nisso, eu identifiquei algo que é perigoso em mim. Eu falei, caramba, então eu tenho que vigiar. Eu só posso melhorar se eu reconhecer quem eu sou. Mas para que isso seja espontâneo, eu preciso viver numa comunidade que deixa as pessoas serem quem são, para que elas reconheçam quem são. Né? E não você bater de frente com aquele que admite quem é, que reconhece quem é, suas limitações, suas dificuldades. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Então, a gente tem que ouvir, sim. O Freud tem hora que ele tem razão nas críticas dele. A gente precisa se libertar do moralismo para entender a experiência da graça, falando em termos teológicos aqui. E entender também a crítica de Marx. Marx tem razão quando ele diz que a religião é ópio do povo, não quer dizer que é a religião que ele está vendo. Ele está fazendo uma análise, a filosofia social dele, digamos assim, que eu não, parece que não, antes de Durkheim não pode chamar de sociologia, né? Mas a filosofia social marxista, de Marx, ele, ele vê as contradições e o fenômeno religioso que ele enxerga diante dele é, sim, um fenômeno completamente comprometido em amoldar as subjetividades, ou quando a pessoa se sente indignada, ou indignada com as injustiças, a religião vem, olha, Deus vai te dar melhor no céu, né, irmão? Então, assim, você não deve buscar as riquezas. Não deve buscar as riquezas, aceite, e tal, e tal, e tal. Então, assim, tem toda uma construção religiosa, simbólica, que é ideológica. E hoje a gente está vendo isso de novo. A gente está vendo cada vez mais forte a religião sendo manipulada ideologicamente por classes sociais dominantes no contexto brasileiro. E eu vejo pessoas entrando de cabeça, assim, mas, nossa, não fazem nem um pouquinho de crítica. Eu acho que, assim como eu também não deve entrar de cabeça em nenhum movimento político, entrar de cabeça cegamente, idolatrando suas lideranças. Para que isso, meu irmão? Não, nem de esquerda, nem de direita. Nem de esquerda, nem de direita. Tem que idolatrar ninguém, não. Tem que ver a proposta e tal, e fazer as análises racionalmente e ver quem está fazendo a maior defesa dos oprimidos. Então, a gente está entrando num cenário político, aproveitando aí para acabar isso. O pessoal que vai votar em Porto Velho, a nossos amigos, por favor, vamos. Eu sei que quem vai assistir o teu canal é a galera mais consciente, né? Mas vai que, né? Vai que. Eu convido todos a se libertarem não sigam prontamente notícias de lideranças religiosas ou outras lideranças que querem simplesmente adequar a religião, a moldar a religião a interesses de classes específicas. A gente tem que ser maior do que isso. Né? Tem que libertar
as escrituras para que elas realmente falem, e não tornar as escrituras cativas de uma única maneira de compreender. Muito bom esse papo, meu amigo. Tava com saudade, viu? Tava com saudade mesmo. Boa noite, Edilson. Então, Gida, quero já aproveitando aqui, encerrando, já estamos com um tempo bem legal. Essa live vai ficar gravada aqui para quem quiser assistir depois, vou mandar para a galera. E eu quero agradecer você pela participação. Domingo à noite, né, cara? Nós, professores, temos pouco tempo para descansar e você está aqui. Só quero te agradecer pela participação e convidar já de antemão para uma outra possibilidade, para uma outra, tem que discutir outros temas, certo? Certo, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Acho que a gente tem que... eu sinto falta também, sinto saudade, porque essa é a nossa forma de militar, né? Eu confesso que tenho militado muito dentro dos processos institucionais por uma questão de sobrevivência de mercado de trabalho. Hoje eu trabalho, eu faço questão de dizer aqui, né? Hoje eu estou muito feliz, sou acolhido pela Universidade Católica de Brasília, sou coordenador de cursos da educação à distância aqui, né? Inclusive, tu não quer ser empresário, não? Compra um polo nosso, meu irmão. Estamos ampliando o nosso portfólio de cursos e tal. Cabe no salário de professor? Se cabe no salário de professor, eu compro. Brother, eu te boto para falar com a nossa expansão de polos aqui, com a nossa coordenadora de EAD, que faz a expansão de polos. Ela é a Jomara, pessoa fantástica. Então, assim, estou muito acolhido aqui, mas, ao mesmo tempo, o tempo para militância fora, né, militância no movimento social, esse tempo está muito restrito e eu me sinto, às vezes, triste com isso, mas é um momento assim que eu estou vivendo, que eu preciso, os professores, todo profissional tem que ter um momento que ele precisa fazer hiperfoco ao momento coach. Tu não gosta de coach? Não. Mas acho que você tem que trabalhar, tem que produzir e ao mesmo tempo você tem que... É muito difícil mesmo essa questão de você não perder o viés social do movimento ao passo que você tem que pagar conta, né? Então eu entendo perfeitamente na pele esse teu sentimento e essas coisas que nós fazemos, o canal, as produções, tudo isso, quando a gente elucida um fenômeno social, a gente está, de uma certa forma, corroborando, não apenas na ciência, mas para uma sociedade, se não melhor, pelo menos uma sociedade que tem consciência dos seus erros, ou tem algum lugar onde possa consultar os seus erros, né? Então, acho que é muito importante. Então é isso, meu amigo. Mais uma vez quero agradecer e eu vou encerrar a nossa live aqui. Um grande abraço para você, para sua família, né? E vamos aí. Só te mostrar um negócio aqui. Peraí. Mostra. Foto do Kiyoshi. Legal. Legal. Benedito Nelson. As últimas fotos com o Kiyoshi que eu tirei antes de ir embora para Goiás, né? Agora em Brasília. Agora morando em Brasília. Mas é isso. Outro dia, vamos tirar outro dia para falar de karatê, meu irmão. Bora falar de karatê. A gente fala também de sociologia, fala de outras coisas e fala de karatê. Tem por que não? Bora. Deu ideia agora de chamar o Shihan para participar de uma live com a gente. Seria bom, hein? Aí ia ser legal, hein? Vou conversar com ele, vamos ver se ele me dá essa honra aí, que ele é o mestre, né? O mestre tem muitos trabalhos, né? Mas vamos conversar. Então tá, meu amigo, um abraço. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Vou avisar lá no meu canal também que é para o pessoal vir aqui e assistir no teu canal. Isso, me chama que eu vou lá também. Fechou. Fechado. Um abraço. Valeu, tchau.